Anos 90, virada de ano. No raio de 10 quilômetros temos muitas casas. E um perfume, um aroma, um cheiro toma o ar desse bairro. Pois a grande maioria das famílias tem algo em comum em seu cardápio para a virada de ano. Eles estão fazendo um churrasco. Raça Negra, Catinguelê, Só Pra Contrariar, Soueto, Exalta Samba, Grupo Molejo, entre outros, compõem a trilha sonora dessa festa também. Hoje no Papo do Bom vamos trocar uma ideia sobre pagode dos anos 90. A reunião, o encontro para fazer um som, denomina-se pagode. Porém, isso virou um rótulo nos anos 90 para os sambas mais românticos. Como a moda, a música tem várias fases, vários momentos. Aqueles cabelos enrolados, cheio de creme de pentear ou gel, aquele bigodinho fino, cabelo raspado com óculos na testa, blusas coloridas, entre outros looks usados pelos pagodeiros dos anos 90, talvez hoje não estejam tão na moda. Porém, os fãs de antigamente e os de hoje, e até aqueles que não admitem que gostam do estilo, sabem de cor e salteado vários refrãos daquela época. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia, quero me prender todo em você. Lua vai iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo, viver sem ela é meu pior castigo. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou até lá. Me disse se eu estava errado, pelo menos uns 2 refrãos desses você sabia. O pagode dos anos 90 foi um estouro, foi um boom. E os benefícios financeiros, eles foram muitos também. Primeiro para os grupos, né? Para os pagodeiros, a maioria vindo de uma realidade bastante difícil, pôde ir aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, já dar um conforto, né? Uma vida melhor para os seus familiares, comprando casa, carro, entre outros benefícios. Outra questão bacana que rolou também com esse estouro, esse boom do pagode, foi que com a massificação na mídia, a parte de direito autoral ela ficou mais clara, mais exposta, né? Os conexos eles começaram a ser mais justos. As pessoas trabalhavam num projeto, trabalham, né, no projeto de música, e muitos não ganhavam. Né? Pessoas instrumentistas que gravaram um instrumento, né, e etc. Muitas vezes ficava mais restrito ao produtor e ao grupo, um empresário e tal, e não a outras pessoas. E para vocês terem noção, o pagode na década de 90 ultrapassa a música americana em arrecadação de direito autoral, ficando em primeiro lugar, a música americana em segundo lugar. Tamanha foi a expressão do pagode dos anos 90, e alguns recordes ilustram muito bem isso. O grupo Raça Negra tem uma música chamada É Tarde Demais, e essa música entrou pro Guinness Book, pois essa música tocou 600 vezes em um único dia nas rádios do Brasil. Nenhuma música no mundo tocou tanto em um único dia em uma rádio. Outro fato interessante falando de grandes recordes, o grupo Só Pra Contrariar, no ano de 1998, eles venderam mais de 3 milhões de discos. Né? A venda de pagode na época foi 16 milhões. Né? E dessa faixa, 3 milhões foi só do Só Pra Contrariar, com os seus discos. Ano de 1998 e o grupo Catinguelê grava o disco Catinguelê na Área. Dentro desse disco tem a música Inaraí. Acredito que a maioria de vocês lembra desse refrão. Inara, 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 Inaraí. Inara, 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 Inaraí. Inaraí. Por conta dessa música, desse disco, dessa bela produção, Catinguelê vende mais de 1 milhão de cópias do disco Catinguelê na Área. A gente lembra também dessa época, Catinguelê com os carrões coloridos, não sei se vocês lembram, Mustang, Mitsubishi amarelo, vermelho que os caras tinham. Né? Hoje lembrar é até um pouco engraçado, assim, que todos tinham o mesmo carro, né, e de cores diferentes e tal. Mas falando de grana, dá pra gente ver onde que a galera chegou, porque ter carros daqueles naquela época era só para quem tinha muita grana, era para bacana. A influência do pagode nos adolescentes e jovens dos anos 90 foi algo assim estrondoso também. Eu, apaixonado por samba e pagode, um adolescente na época, achava incrível aquilo. A gente tinha grupo, né, tinha banda, e a gente queria ser como os caras, cara. Olhava na televisão e falava, meu, pô, a gente vai conseguir, cara, vamos ensaiar, vamos ir e tal. Basicamente nós éramos em 4 e sempre rolava um outro cara que entrava, um agregado aqui e ali, mas basicamente éramos em 4. O Tom Queiroz, meu brother, meu irmão, um abraço. Roger Amaral também, um abraço. Lauro Magno, um abraço, meu brother. A grande maioria deles
aliás, todos, perdão, trabalham com música, são envolvidos com música, né, etc e tal. Mas na época a gente não deu muito certo, não. Mas os sonhos, as histórias, cara, são coisas incríveis que aconteceram. Isso não era uma história só nossa, né, do grupo que a gente tinha, que era o grupo Kinderê. Essas histórias, elas também eram de outros grupos, né, era tudo muito parecido, todo mundo sonhando dessa maneira. Eu lembro que sempre tinha um do grupo ou outro que chegava, principalmente o Tom, que o Tom era mais o nosso manager, o nosso político, né, e o Tom sempre vinha com, mano, conheci um cara que o cara tem um contato disso, daquilo outro, e aí a gente gravava e mandava. Foram histórias muito engraçadas. O sucesso que todos queriam, né, isso não era só do nosso grupo, mas muitos outros não aconteceu. Mas as amizades, como eu disse, cara, foi algo muito precioso que ficou. E as histórias, por exemplo, tem uma que eu e o Roger, nós fomos ensaiar na casa do Tom, né, a gente chegou lá, a mãe dele tinha feito o almoço, Dona Mara, um beijo pra Dona Mara, manja muito, cozinha muito bem. Aí a gente chegou e aí ofereceu o almoço pra gente, a gente sentou. Eu me lembro bem que tinha algumas coisas, mas tinha um balde assim de coxinha de frango que ela tinha feito e uma macarronada. Dona Mara trabalhava em hospital, em plantão, tal, aquele trampo bem pesado e tal, e ela foi tomar um banho, se trocar e viria almoçar. Eu e o Roger sentamos na mesa, né, enquanto a gente tava ali e tal, e começamos a rasgar. Dona Mara se troca, sai, vem pra almoçar e ela chega de frango ali, de coxinha de frango, só tinha um cemitério de osso e um macarrão branco sem molho. Nós comemos tudo na casa do Tom. Detalhe, primeira vez que a gente foi na casa do cara. Outro fato interessante também que ilustra essa força que o pagode teve nos anos 90, a gente tinha um grupo então, né? Os meninos aqui, a gente tinha um grupo e a gente ensaiava todo final de semana. Na minha rua tinha um grupo de rock que ensaiava também. Né? E o som dos caras era basicamente Metallica, Iron Maiden, entre outras coisas mais pesadas um pouco. E eu aprendi, inclusive, a escutar Metallica com esses caras. Thiago, falecido, Ricardo de Paula e o Rafael de Paula. E o Thiago, ele pediu pra entrar no grupo, porque na época começou a onda dos grupos tocarem com banda junto. Não era só mais pandeiro, tantanzinho, cavaco, violão e tantã e tal. Tinha que ter banda dependendo do lugar, então você tinha que contratar um baterista, um tecladista, um baixista, né? E o Thiago, ele se ligou nisso, ele falou, mano, se você quiser, eu posso ir lá, eu nem cobro, mano, porque aí, pô, eu gosto de fazer um som, você é meu amigo e tal. Na minha cabeça foi uma lâmpada, né? Foi um nó. Eu falei, cara, como que eu vou pôr esse cara no grupo? O cara é baixista de rock, ele nem tá ligado no que tá rolando e tal. Tinha, no final de 98, 99, rolou os melhores do ano. Juntava vários grupos e faziam participações, né? Acontecia na DPM. Né? E o Thiago, ele pediu pra ir, inclusive, ir nesse show. Ele falou, mano, vai ter esse show, não sei o quê. Esse show era organizado por um produtor aí, X aí. E tinha umas regatas que era mó barato usar as regatas, né? Que eram melhores do ano, e tinha o nome do cara aqui, pá. E eu lembro que jogaram essa regata, o Thiago pegou e falou, mano, eu peguei a regata pra nós, agora a gente tem a regata do melhores do ano. Então, pra vocês verem, o cara que era do rock and roll, a Vera, quis entrar no grupo de pagode porque ele, pô, cara, você é muito louco, o negócio tá tal, eu não sei nada, mas vamos aí, né? E um outro exemplo também, ilustrando bastante essa força do samba, você passa em um determinado local e você escuta, você vê algumas pessoas cantando. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou... Aí você me diz, pô, Gui, mas tem demais nisso aí, né? Essa música do molejo, pô, foi um estouro, até hoje todo mundo canta. O que tem de interessante é que era um grupo de góticos, em um momento ali, de repente, largou o seu look, o seu lado sombrio, e eles estavam distraindo, tirando onda e cantando mesmo e tal. Detalhe, eles estavam com violão, cantando e tocando a música Dança da Vassoura do Grupo Molejo. A força do pagode foi marcante, ela foi importante para a música brasileira. As críticas destrutivas, piadas maldosas, elas são muito, mas isso se restringe àqueles ignorantes que não têm o que fazer, né, e ficam fechados em suas tribos e não abrem a sua cabeça. Por exemplo, o Marcelo D2, que vocês conhecem. O som do Planet Hemp, na época do D2, é aquela parada mais hip hop, rap, rock and roll, né? Cara, você pega uns trabalhos dele agora aqui, por exemplo, Em Busca da Batida Perfeita, né, o nome já traz até essa ideia pra gente de crescer, de passar fronteiras. O CD tem milhares de influências de samba. Ele tem muita coisa que ele aprendeu quando jovem. Ele falou, pô, isso faz parte de mim, então eu posso usar. Compositor, produtor musical, produtor artístico, vocalista, instrumentista, radialista, apresentador e todo aquele que fez parte, que colaborou para que o movimento acontecesse. Nós tiramos o chapéu e o reconhecimento da música para vocês. Esse foi o Papo do Bom Pagode dos anos 90. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. Um beijo e um abraço.